e holandesas, no século XVI, para disciplinar a mão de obra que vinha do campo e que precisava de um trabalho cotidiano de 8, 10, 12, 14, 16, 18, até 20 horas. Não só daqueles trabalhadores, mas também da sua prole. Né? Portanto, o nascimento da expressão proletário e a atribuição de valor ao trabalho do trabalhador e da prole, porque na história da humanidade o trabalho nunca teve importância. Né? Trabalho era uma coisa de escravo, era coisa de servo, não se atribuía dignidade ao trabalho. O trabalho era desimportante, era um demérito para o sujeito falar, eu trabalho. Essa expressão, o trabalho dignifica o homem, não existia nada de dignificante. Aliás, eu continuo achando que o trabalho não dignifica o homem de forma alguma, nem o homem nem a mulher, para a gente acabar com a linguagem machista, né? Porque a linguagem machista é uma linguagem da história. Quando a gente fala Declaração dos Direitos do Homem, é literal, né? É do homem, não é da mulher. A Maria Palma Wolff escreve um livro, Direitos Sociais, publicado recentemente, que ela mostra como a Olympe de Gouges foi guilhotinada na Revolução Francesa porque quis estender a Declaração dos Direitos do Homem à mulher, o que era elementar. E o professor Dalmo Dallari lançou um livro recentemente falando também da Olympe de Gouges, mencionando como ela foi guilhotinada e o contexto desta postura, né, punitiva que conviveu na França até 1975. A guilhotina só foi eliminada em 75 na França, né? O que é uma coisa de causar certa espécie, né? 75 na França, 78 na Espanha, os países ditos civilizados. Pois bem, volto, feito comentário à latere, volto à prática punitiva. Eu crio uma casa de correção para treinar a mão de obra. Eu crio uma casa de correção no Brasil para abrigar o excesso de população carcerária. Não disciplinava-se mão de obra porque os trabalhos eram feitos dentro da cela. Portanto, não havia uma relação propriamente com a produção, né? E a produção ainda estava baseada na escravidão. Portanto, não tinha por que disciplinar a mão de obra. A mão de obra era fundamentalmente negra e ela só deixa de ser na segunda metade do século XIX, né? Com a vinda de imigrantes italianos, em alguns momentos alemães, espanhóis, mais tarde japoneses, já no século XX e assim por diante. Volto então ao século XX. O século XX passa a ter esse sistema e passa a ter, nas normas estabelecidas na Constituição e particularmente na prática da justiça laboral, a obrigação do trabalho. Se vocês olharem para o artigo 6º da Constituição brasileira vigente, vão encontrar que o trabalho é um direito do cidadão. Mas, se olharem para a polaca de 37, o trabalho é uma obrigação do cidadão. A pessoa está obrigada a ter um trabalho. O documento que registra esta obrigação é a carteira de trabalho. Não por outra razão, ainda não temos um documento único, não é? A gente está, há poucas semanas eu vi uma reportagem que agora finalmente nós teremos um documento único que vai significar o nosso RG, a nossa identificação de contribuinte, o nosso CPF, a nossa identificação de cidadão, o título de eleitor, e a nossa identificação de trabalhador, a carteira do trabalho. Portanto, a gente vai reunir num único documento isso. Até hoje a gente tem 4 documentos, né? Você é obrigado a andar com a carteira de trabalho dentro da tradição, porque o trabalho era a prova de que você era trabalhador, e se você não tinha esta prova por uma razão circunstancial qualquer, você tinha que mostrar a mão, para mostrar que a mão tinha os calos necessários de uma pessoa que trabalhava. Isso não acontece conosco, né, nós professores, mas tampouco somos parados, né, porque somos brancos, chiques, né? Não há razão para a gente ser parado, a gente não mora na periferia, então não recaem suspeitas sobre nós. O fato é que a prova do trabalho era ou a mão ou o documento. E se não trabalhasse
duas punições contravencionais: vadiagem e mendicância. Então, a lei das contravenções, que nasce na reforma Vargas, junto com o Código Penal e o Código de Processo Penal, traz duas grandes contravenções, as mais importantes: a de punir a pessoa por vadiagem ou mendicância, né? Então, o vadio e o mendigo era a dualidade sobre a qual se assentava a obrigatoriedade do trabalho, né? Uma vez superada a questão da obrigatoriedade do trabalho, uma das contravenções foi recentemente revogada. Uma lei que pura e simplesmente revoga o artigo tal da lei das contravenções. É curiosíssimo. Eu estudei essa lei e tentei descobrir quem é que tinha feito essa lei. Era de iniciativa do Ministério da Justiça. Não soube nunca quem era a lei. Um dia estava conversando com o Guilherme de Paiva, nosso colega de BCCRIM, hoje de BCCRIM, e ele me disse: essa foi uma iniciativa minha no Ministério da Justiça, na Secretaria de Assuntos Legislativos. Eu que fui seu aluno, eu propus, como uma iniciativa do Ministério da Justiça ao governo, o fim desta norma contravencional, porque ela perde o sentido a partir do artigo 6º, declarar que o trabalho é um direito e não um dever do cidadão, né? Hoje eu posso permanecer no ócio. Eu só não posso porque eu não tenho dinheiro para ficar todo o tempo no ócio, como eu gostaria. E, pelo andar da carruagem, o meu ócio será retardado, né? Graças ao retardado presidente que está aí, né? Então a gente vai retardar o retardado. Muito bem. Voltando então à prática punitiva, nós vamos criar esse mecanismo que eu vou chamar de vasos comunicantes. Existe um vaso comunicante, o trabalho no cárcere, e existe um vaso comunicante, o trabalho fora do cárcere. Em algum momento isso comunica. E para que eu comunique, eu tenho que estabelecer condições piores no cárcere do que o trabalho fora do cárcere, para que a pessoa seja ameaçada pelo cárcere. Você vai estar preso, você vai ter regras, e estas regras vão mostrar qual é o seu direito penitenciário. Por que a gente não utiliza o direito penitenciário? Porque as práticas punitivas vão além da prática da pena privativa de liberdade. O direito penitenciário não alcança as penas de multa, não alcança as penas de prestação de serviço à comunidade, penas alternativas, práticas alternativas punitivas, né? Então, não teve vigência no Brasil. Praticamente eu nunca li alguma coisa que alguém fale: não, o direito penitenciário no Brasil. Não, a execução penal no Brasil. E a execução não deixou de ser do apenado e passa a ser da pena. Portanto, a gente modifica a linguagem, a gente modula a linguagem. Muito bem. O que acontece recentemente entre nós? Vamos tendo, no passado recente, uma construção de penitenciárias, todas elas dentro deste modelo, penitenciárias fábricas, não por outra razão. Máximo Pavarini e Dário Melossi escreve um livro fabuloso chamado Cárcere e Fábrica, mostrando que a institucionalização na prisão é também uma institucionalização favorecida dentro da fábrica. E quando a gente pensa em termos de institucionalização, a gente pensa em termos de institucionalização goffmaniana, né? Uma institucionalização de Erving Goffman, um psiquiatra canadense que trabalhou na Universidade de Chicago, e escreve um livro chamado Asylums, em inglês, e que foi traduzido para o português, sabe-se lá por quê, como Manicômios, Prisões e Conventos, né? Manicômios, prisões e conventos. Então, ele dá inclusive no título, ele elimina uma das possibilidades de regime asilar, que é o regime de campo de concentração, que está previsto nos ensaios do Goffman, e o Goffman vai explicar, né, quais as consequências do encarceramento para a pessoa. E se vocês complementarem com o livro Estigma,
também do Goffman, de 2 anos depois. Ele vai mostrar como isto nasce dentro do cárcere e é levado para fora do cárcere na postura da estigmatização que aquela pessoa sofre por ter sido encarcerada. Eu diria, indo um pouquinho mais longe, né? Quando vocês têm uma permanência muito longa de uma pessoa dentro de qualquer instituição, na universidade, no quartel, né, no hospital, esta pessoa se institucionaliza. E nesse sentido não faz nenhum sentido você suprimir meia hora do horário de almoço para a pessoa se institucionalizar por um dia inteiro. É o horário de almoço que a pessoa tem para dar aquele descanso, para sair, para espairecer, para olhar neste local aqui a mata ao lado, ver os pássaros, arejar um pouco. Notem que esta reforma trabalhista, ela volta só não tem a modernidade da senzala. O próximo, mais próximo do que isso, a gente tem muita coisa, né? O início do século passado, né? Mas eu queria dizer que, voltando à questão do cárcere, que o cárcere no Brasil, então, ele passa a ter todas estas oficinas. O perfil do cárcere, e a gente vê isso no livro do Fernando Sala, o perfil do cárcere dentro deste momento da história é exatamente o de você associar à produção capitalista. Ocorre que, com a globalização, aquele pouco do estado de bem-estar social que foi conseguido no Brasil, lembrar que a gente não tem propriamente um estado de bem-estar social no Brasil, mas algumas poucas conquistas que foram somadas à própria CLT, que é uma peia ao empregador, nós estamos suprimindo nas sucessivas reformas. Nós vamos flexibilizar, nós vamos terceirizar, nós vamos quarteirizar a produção, né? A gente cria mecanismos escusos de flexibilizar as relações laborais, de tal sorte que aquilo, e agora eu utilizo para explicar um pouquinho o título da minha palestra, né? Aquilo que nós vamos chamar de estado de bem-estar sólido, a gente vai substituir por um estado que não sei se é tão de bem-estar, mas que é um estado líquido, para falar um pouquinho do pensamento do Bauman, recém-falecido. O Bauman tem vários livros que me parecem interessantes para a gente estudar a prática punitiva. Dentre os muitos livros que a gente tem, e eu estou quase terminando, mais 10 minutos, muitos livros que a gente pode pensar se existe uma ética no capitalismo, o medo líquido, né? O amor líquido. Portanto, a análise quase que global das práticas punitivas naquilo que ele chama de modernidade líquida, outros chamam de pós-modernidade. Eu não gosto do termo pós-modernidade, porque o pós-modernidade me parece ser uma coisa meramente cronológica. E quando a gente fala em pós-modernidade, a gente não embute no título o conteúdo, o significado que tem aquele sistema produtivo, né? Portanto, me parece importante a gente repensar o título pós-modernidade. Eu tenho adotado a inexistência de outros melhores, o título do Bauman, que é de modernidade líquida, porque a liquidez é exatamente a fluidez da utilização de coisas sólidas. Se eu derrubar o meu copo d'água no chão, ele deixa de ter um formato de copo e passa a ter um formato de sujeira no chão, né? Eu vou pisar em cima, eu vou causar um problema. Se ele fluir pelo ralo, então, eu nunca mais vou conseguir valorar a importância da água, principalmente no momento que eu estou falando. Vale dizer, o líquido, ele perde a substância pela adaptabilidade que ele tem. E a gente tem várias formas de perder esta substância. Por exemplo, a perda da substância dos estados de bem-estar social, que são fundamentalmente uma construção europeia, né? A gente teve perdas significativas. Vamos pegar onde isso mais acontece.
nos países que passaram pela crise no âmbito da Europa continental, né? Portugal, Espanha e Grécia. Vou destacar o exemplo da Espanha, que teve um crescimento violento do sistema laboral, né? 27% chegaram a picos de desemprego, de tal sorte que o desemprego fez com que as pessoas não tivessem como pagar as hipotecas. Normalmente o desemprego recaía diferenciadamente por faixas produtivas. Então uma pessoa com 40 anos mantinha mais um emprego do que uma pessoa com 20 anos, né? Que sequer conseguia um emprego. O que então começou a acontecer na Espanha? As pessoas começaram a perder o emprego, às vezes companheiros, jovens, casais, que tinham saído da casa dos pais para morarem juntos numa casa hipotecada. Primeiro perde emprego o homem ou a mulher, depois perde emprego o outro, permanecem com o auxílio estatal, que é o que restou do estado de bem-estar social, a um dado momento não consegue pagar a hipoteca. Atrasa um mês, atrasa 2, atrasa 3, a execução hipotecária vem e desaloja as pessoas da casa. No direito brasileiro, a execução hipotecária, uma vez desalojada a pessoa da casa, ela se basta. No direito espanhol, não. A dívida persistia. E por que persistia? Por uma curiosidade interessante. A casa foi comprada num período pré-crise. Então ela foi comprada, por exemplo, por 1.000. Esta casa, na crise, passa a valer 500. A dívida para pagar a hipoteca, portanto, não é de 500, é de 1.000, que é o que o casal assumiu pagar. Então, eles estão despejados da casa e continuam a dever 1.000, não 500, que é o valor da casa, o valor real, que vale o valor de face. Se isso não fosse mudado, não só nós tínhamos uma geração inteira de despejados, como uma geração inteira de endividados. Vejam o quão grave é o problema na Espanha. O que aconteceu então? Ora, os pais tiveram, no período em que os filhos se casaram, tiveram outras destinações ao quarto do filho, ao quarto da filha. A um dado momento, o filho fala: pai, eu quero voltar para casa. Isso não é possível, você vai ter que conviver com o birô, com a mesa, porque eu montei um escritório ali. A filha também vai voltar a casa e a gente cria uma separação de casais que deixam de ser conviventes e casados e passam a voltar à condição de namorados. Ora, a condição de namorados não preenche, né, aquela demanda que as pessoas tinham porque viveram juntas, que tem agora que prestar contas aos seus respectivos pais. E também nós temos aí um esfacelamento, uma liquefação do amor. É interessante quando a gente olha para essa perspectiva, porque ela é toda articulada. A desarticulação do estado de bem-estar social é uma desarticulação que atinge a essência das pessoas, em várias esferas, inclusive na esfera do medo. As pessoas passam a sentir medo. As pessoas, porque sentem medo, não têm condições de enfrentar aquele tipo de situação. Elas começam, quando o problema deixa de ser momentâneo e passa a ser endêmico, essas pessoas endemicamente afastadas passam a delinquir e o sistema de bem-estar social rui e nasce a necessidade surge a necessidade de um estado policial para corrigir isto. Portanto, o que o Vacan fala é exatamente o fim do estado de bem-estar social e o nascimento de um estado policial. Mas como é a prática punitiva desse estado mais policialesco, mais gendarme, né? É um espaço punitivo que não passa pela reintegração da pessoa, porque não há espaço para o trabalho na sociedade moderna. Existe um filme do Constantin Costa Gavras
Quem é da minha geração sabe que o Costa Gavras é um cineasta grego muito renomado. Nos anos 70 fez vários filmes políticos, falando da ditadura grega, falando das ditaduras sul-americanas, né? Dos golpes que aqui nós tivemos no Cone Sul. E ele tem um filme mais recente que é chamado O Corte, que bem mostra esta situação. O sujeito é um engenheiro. Nós vivenciamos aqui uma geração de engenheiros, e tinha até um bar em São Paulo, o engenheiro que virou suco, né? O cara foi vender suco, fazer suco na Avenida Paulista. Então é aquilo, né? O que melhor representa a geração de engenheiros que virou suco, ou fiscais, ou estudantes de direito, para melhorar a vida. Não sei o que melhora a vida, ser estudante de direito, mas enfim, muitos vieram. Eu fui professor de muitos engenheiros, e esse momento, né, do corte acontece aqui como aconteceu lá. E a ideia basicamente é: o sujeito procura um emprego e tem tanta gente para este emprego que ele resolve cortar literalmente os concorrentes. Então ele vai desarticular os concorrentes. Ele vai, na literalidade, eu não quero contar o filme, matar os concorrentes. Já contei o filme. Mas é muito importante, né, a gente ver esse filme, porque ele mostra bem a desconstrução do estado de bem-estar social no plano das relações trabalhistas. Ora, essa liquidez na vida do trabalho, esta liquidez na vida social, esta liquidez no amor faz com que a gente não tenha mais relacionamentos perenes. Os relacionamentos são muito afetados pelas referências econômicas e sociais. Portanto, a gente não tem mais essa coisa até que a morte nos separe, até porque a expectativa de vida era relativamente menor, era mais possível a gente tolerar. E é como sempre eu digo, né? As alianças que a gente usa para identificar o casamento, né, na mão esquerda aqui, tem uma coisa muito interessante, né? Na língua espanhola, algema chama esposa, né? É uma coisa curiosa, porque é o vínculo que você cria. Como é que é a algema? A algema é feita de duas alianças conectadas por um laço, que é um laço metálico, certo? A algema, as alianças ou o casamento é simbolizado por duas alianças, conectado por um amor, né? Portanto, esposa faz todo sentido. Em espanhol, não quero ser machista, mas é um dado real isso, né? O vínculo que, né, se tem com a palavra. Eu gosto de procurar alguns significados nessas palavras. O fato é que, no momento que hoje nós não temos mais algemas, né? A gente não tem mais solidez na vida. Então, toda manhã a gente acorda, vê o Jornal da Manhã e fala assim: bom, o que mudou na reforma da Previdência? Né? O que mudou na reforma do trabalho? Quando eu vou me aposentar? Quando eu vou ser despedido? Quando eu vou ser terceirizado? Quando eu vou me tornar endemicamente uma pessoa que não tem trabalho? Né? Talvez isso não aconteça com a gente, mas está acontecendo com muita gente. E o acontecer com muita gente vai criar um sistema retroalimentador do encarceramento. Nós não temos a maior população carcerária, nem em números absolutos e nem em números relativos. Mas nós temos um dado que é o maior do mundo. Nós ainda temos o maior crescimento carcerário do mundo. Os grandes encarceradores mudaram as suas práticas punitivas a partir de 2008. Cito os Estados Unidos, que chegaram a ter 2.365.000 encarcerados e diminuíram para 2.190.000. Né? Cito a China, que é estável há muitos anos, mas lá a punição passa por outros critérios. Cito a Rússia, que decresceu quase 30% mais ou menos em suas práticas punitivas, já teve 1 milhão, está chegando a 720.000. E o Brasil, que constantemente vem encarcerando pessoas. Pior, vem encarcerando, como a gente não poderia deixar de supor, aquilo que a professora Jaqueline disse logo no início. Seletivamente, né? Mais jovens negros do que jovens brancos, mais mulheres neste momento
do que homens. Nos últimos 14 anos, os homens tiveram um crescimento de encarceramento da ordem de 220% e as mulheres de 550%. Por isso eu queria terminar com uma coisa que acho que eu vou contar, né? Que recentemente aconteceu no Brasil com um surpreendente decreto de indulto de gênero agora no dia 13 de abril, Diário Oficial do dia 13 de abril. É curioso porque é o seguinte, é o primeiro decreto que eu conheço que não tem exposição de motivos, e eu vou dizer o porquê não tem, e não tem número. Então é difícil até de achar no Google. Decreto de indulto, você não acha qual é o decreto de indulto. Você tem que lançar no Google. Seção 1, Diário Oficial, dia 13, página 9, 8 e 9. É assim que a gente localiza esse decreto, né? O decreto não tem número e não tem explicação do porquê ele aconteceu. Mas aconteceu, e aconteceu surpreendente pelas mãos do presidente Temer. Por quê? Vou contar essa história rapidinho. Esse decreto, com outra redação, ele foi apresentado em 2014, se não me falha a memória, à presidente Dilma. Um decreto para ser assinado eventualmente no dia 8 de março, dia da mulher. Esse decreto a presidente Dilma não assinou. Não assinou, não se sabe exatamente por quê. Ele era apoiado por 224 entidades da sociedade civil. A comunidade se uniu em torno desse decreto para diminuir o encarceramento de gênero. Não obstante as pressões das entidades, né, o decreto não é assinado. E no ano de 2015, então, é o ano de impeachment, não havia clima. No ano de 2016 é o ano da deposição, depois da ascensão do ministro Alexandre de Moraes. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, que vocês colocarem lá vão encontrar, na página 3, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça, não era do ramo, que ele não entendia nada do assunto, e que o decreto de indulto que ele mandou pelo CNPCP foi um decreto fraudado, porque o decreto que enviaram a ele, ele ignorou e fez um outro paralelo com 3 ou 4 membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, porque quem elabora o decreto não é o Presidente da República, é o Conselho Nacional, né? E eu só presidi por 2 anos o Conselho Nacional porque eu pedi intervenção federal no Estado do Espírito Santo em função das condições de desrespeito aos direitos humanos nos cárceres capixabas, e a bancada, a base de sustentação do governo, solicitou a minha cabeça, e eu entreguei a minha cabeça ao final do meu mandato ao ministro Tarso Genro. Essa foi a razão pela qual eu não pedi para ser reconduzido. Eu poderia ser reconduzido por mais 2 anos, né? Hoje, eu felizmente sou cidadão do Espírito Santo, porque me deram esse título de cidadão do Espírito Santo em função da defesa dos direitos humanos nos cárceres espírito-santenses, né? Então eu tenho muito orgulho de contar essa história, porque é uma história terrível. E se vocês forem hoje ao Espírito Santo, não é um cárcere maravilhoso, mas é um cárcere muito melhor do que a média do Brasil. Quem pesquisa gestão carcerária pode me contestar ou aquecer em relação àquilo que eu estou falando. Então, quem elabora o decreto de indulto é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Manda para o presidente. O presidente, na Casa Civil, modifica uma ou outra coisa e assina. Ou não assina, como foi o caso da Dilma. Não assinou, né? O dado interessante é que este decreto, uma vez não assinado da forma como nós gostaríamos que fosse assinado no governo Dilma, e tampouco assinado no governo do então ministro Alexandre de Moraes, já sob a batuta do Temer, foi o pior decreto de indulto da história recente do Brasil. Desde 2007 não existiu um decreto de indulto tão restritivo como o decreto de 2016, né? O que não faz nenhum sentido, 4 meses depois ele assinar um decreto de gênero, especialmente depois do que ele disse no dia 8 de março, que é o único valor que tinha dona Marcela, né? Marcela Temer, era o de controlar o preço de supermercado. Eu corto aquilo que é mais importante na minha vida, que é a língua, né? Porque sem ela não sobreviveria. Ela nunca entrou num supermercado nos últimos 10 anos. Nem isso ela faz, então, né? Quer dizer, então...
Então ela nunca entrou no supermercado para controlar preço. Então, quer dizer, a mulher não serve para nada. Certo? Na lógica temeriana, não serve para nada. Né? Se só serve para isso, não serve para nada, porque ela, pelo menos a Marcela, não serve. Pois bem, então, o que nós pensamos? Nós precisamos construir alguma coisa, porque se nós juntamos 224 entidades, pressionamos o CNPCP, temos o CNPCP na mão, temos o ministro da Justiça sensível, temos uma presidente da República mulher e com a história da presidente Dilma. Por que nós não conseguimos isso? Vamos articular com as elites. Um padre Agostinho, um padre de 86 anos, portanto homem, insta Alberto Silva Franco, um desembargador aposentado de 85 anos, portanto homem, né, a refletir sobre o tema. Ele dá um parecer dizendo que é possível tráfico de drogas ser aquinhoado com indulto. Eles então me pedem, a mim, um professor de direito, vocês veem, também homem, né, que faça um decreto de indulto de gênero baseado naquele decreto. Só que esse decreto tem que ser expurgado das características que mostram que ele é um decreto democrático, que ele foi concebido com o apoio das entidades, as 224 entidades. Então eu refaço o decreto, que é fundamentalmente refazer a exposição de motivos, expurgando do decreto tudo aquilo que do decreto era democrático. Recebo o pedido do ex-ministro, um homem de uma dignidade ímpar, um dos poucos tucanos que conheço ter essa dignidade, que é José Carlos Dias. José Carlos Dias me pede que eu faça uma concessão a mais, citar na exposição de motivos o jurista Miguel Reale Júnior. Pois, afinal de contas, Temer é tributário de Miguel Reale Júnior, porque foi ele que patrocinou o impeachment. Perguntei se era o caso de citar Janaína, ele disse não chegamos a tanto. Né? Cita só o Miguel, que está bem citado. Citei então o Miguel Reale Júnior e fiz um decreto de Páscoa, né? Com uma consultoria do padre Agostinho, né? Falei, padre, o que a Páscoa significa? É o perdão, é não sei o que, papapá. Pum, botei uma babação de ovo ali cristã, não é? E fiz uma exposição de motivos para ser um decreto de Páscoa. Este acordo é feito no escritório José Carlos Dias, onde trabalha Luiz Francisco Carvalho Filho, que tem uma coluna da Folha. Se vocês resgatarem a coluna de sexta-feira de 3 semanas atrás, ou 4, seria de 6 ou 7 de abril, tem uma coluna em que ele fala sobre a Adriana Anselmo, que ele fala uma linha sobre a Adriana Anselmo e começa a defender, no final do corpo do seu artigo, um decreto de indulto. Esse decreto de indulto de gênero é levado ao presidente da República pelo ex-secretário de Justiça de Quércia, pessoa cogitada para ser ministro da Justiça, que foi Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. E o presidente, para limpar a barra, assina esse decreto no dia 12 de abril. Porém, com uma curiosidade. Um decreto que, na lógica dele, deveria ser assinado para o Dia das Mães. Porque, na cabeça do Temer, mulher, o melhor que faz é ser mãe. Então, é um decreto de Dia das Mães. Só que ficaria uma coisa surreal ter uma exposição de motivos de Páscoa. Então, ele simplesmente cortou a exposição de motivos. É um decreto sem exposição de motivos. E como não tramitou pelo CNPCP, é um decreto que não tem número, porque não tem vínculo, ele atropelou o conselho. Então, eu queria dizer que, curiosamente, o decreto mais avançado de indulto da nossa história, que é um decreto que permite, hoje, retirar do cárcere todas as mulheres que já estejam em regime semiaberto e que tenham penas abaixo de 8 anos, portanto, ousadíssimo, é um decreto que não teve a participação de nenhuma entidade, mas sim uma articulação de 5 ou 6
homens brancos. É lamentável que a gente tenha aqui numa escola de sociologia dizer que tudo aquilo que a gente estuda, as pressões sociais, às vezes não vale. Às vezes a gente tem que transitar pelas elites e fazer a elite virar o jogo contra ela própria. O Temer sabia exatamente a besteira que tinha feito no dia 8 de março e tentou limpar a barra. Hoje todo mundo está estudando o decreto, existe o ITTC fazendo um manual de utilização do decreto. Eu recebo no meu e-mail dezenas de entidades o decreto, porque o decreto vai ter vigência no dia 14 de maio, que é o Dia das Mães, daqui a alguns dias, né? Então, a partir do dia 14 de maio, a gente vai ter uma soltura generalizada, se não arguírem a inconstitucionalidade do decreto. Para tanto, já que o negócio é conversar com as elites, temos uma audiência marcada com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, para que ela garanta a constitucionalidade desse decreto. Infelizmente, minha gente, o Brasil, que fez uma abolição de escravidão, uma república, uma federação, 2 impeachments, resistências democráticas, poucas vezes teve grandes participações sociais dos envolvidos nesta luta, né? Quer dizer, muitas vezes são as elites que resolvem o problema, e lamentavelmente a gente tem que dizer que ainda as elites mandam no país. É isso, obrigado, gente, pela atenção. Muito obrigada, Salomão. Acho que a gente foi brindado aqui com aquilo que na discussão da sociologia do direito, né, havia uma distinção entre law in books e law in action, né? E o Salomão hoje nos brindou, né, com, vamos dizer, uma etnografia maravilhosa do que é a law in action, né? Como é que a lei acaba sendo se produzida e como é que esses processos acontecem, né? Então, eu queria muitíssimo agradecer a sua palestra e abrir, então, as perguntas, né? A gente tem aí meia hora ainda para o debate e eu queria saber quem gostaria de iniciar. Vamos fazer um bloco de inscrições? Tá bom, então eu vou passar a palavra para ela enquanto vocês vão elaborando suas perguntas. Acho que é melhor usar aqui o microfone. Qual é o seu nome? Bem, então, bom dia. Meu nome é Elizabeth Fleury, eu sou doutoranda do primeiro semestre de 2017 de Sociologia. Eu queria só fazer um comentário sobre aquela questão dos degredados de Portugal para o Brasil. Em 1998 ou 99, a Biblioteca Nacional ainda abrigava a Fundação Nacional do Livro. E eles editaram um estudo de um historiador do Rio de Janeiro, se não estou enganada, não estou com o livro aqui, não estou me lembrando. Ele faz um resgate mostrando que as condenações nem eram tão graves do nosso ponto de vista contemporâneo. Que muitas condenações tinham a ver com a questão financeira, questões morais e questões de gênero. Então, eu não sei se o senhor teve acesso a esse estudo, mas eu posso até localizar esse livro e mandar uma cópia, sei lá. Porque eu acho importante, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então, a gente tem sempre essa visão. Foi um estudo histórico mesmo, detalhado, em cima eles tiveram acesso a esses livros que registravam a vinda desses degredados para o Brasil na época do início da colônia. E mostra que a visão que a gente tem, historicamente falando, que é sempre muito registrada, inclusive, de que os degredados fizeram crimes gravíssimos, etc. Gravíssimos do nosso ponto de vista, seriam talvez outras coisas, mas essas eu não contava com elas. Eu cheguei a ler o livro e vi algumas coisas desse registro, achei importante, e eu acho que é um registro que a gente deve fazer, porque crime por dívida não constitui, do nosso ponto de vista, pelo menos do meu, um criminoso propriamente na visão nossa contemporânea. E outras questões que envolvem as mulheres, inclusive em questões morais. Só fazer um bloco? Perfeito, senão... Cadê o Fábio? Bom dia, sou Fábio Sanches, daqui do Departamento de Sociologia. E primeiro agradecer pela palestra. Eu estava
talvez pensando, acho que você fez de uma maneira muito legal essa relação do sistema penal com a realidade política histórica nacional. E daí eu queria provocar um pouco, acho que o final da sua fala é o contexto político atual, e eu estava pensando nos eventos dessa última semana. Ou seja, no dia 28 a gente teve a greve geral e 3 pessoas estão ainda hoje encarceradas, né? De ontem para hoje eu vi uma notícia de uma manifestação na Avenida Paulista, onde acho que 2 imigrantes sírios também estão encarcerados, inclusive pela lei, acho que antiterrorismo, alguma coisa assim. Ou seja, já se dá para ver nesse momento algum movimento de mudança, além do superencarceramento que já vem de longo tempo, mas algo novo aparecendo nesse novo contexto político atual. Mais alguém? Bom dia, Lucinéia de Mato Grosso. Na fala, só professor, lembrando, fazendo essa referência com relação a esses nossos juristas, né, os nossos juízes, que a gente sabe que faz esse recorte realmente racial, né, de classe. Eu sou mãe de uma filha de estudante de Direito, que faz Direito numa universidade pública. E eu me impressiono com a ausência de debate completo, assim, né, porque nós dois estamos num processo de formação, eu numa pós e ela na graduação. E um momento, assim, que a sociedade, né, tem muita coisa para se discutir. Eu pergunto, mas vocês não estão discutindo isso lá? Não. Vocês não estão participando do movimento? Não. Mas o professor não chamou vocês para o debate, por exemplo, para o processo de impeachment. Eu acho que para o direito, um momento riquíssimo de discussão, né? Mas vocês não estão fazendo isso? Não. E as outras universidades não estão fazendo? Não. Então, assim, como pensar essa formação, né, desses futuros juristas se não há essa inserção do debate, né, essa ausência de algumas questões? Porque serão eles, né, daqui a pouco, que estarão também mandando prender e fazendo esse processo de execução e restrição, né, retirando, fazendo uma limpeza da sociedade, na verdade, né? A gente podia fazer, ele responde essas 3, depois a gente faz um outro bloco de 3 para não ficar muita... Muito bem. Muito bem, começar pela ordem, a pergunta da Elizabeth, sobre os tais crimes graves. Elizabeth, eu diria que a interpretação que nós damos neste momento, ela é diacrônica em relação aos delitos das ordenações do reino. Talvez eu possa responder a pergunta do Fábio com uma discussão sincrônica. Quando nós pensamos sobre o passado punitivo, nós temos que conceber o significado dos delitos dentro do contexto em que esses delitos foram praticados, né? E isto a gente vê com algumas características mundiais. Eu posso dar, por exemplo, fazendo uma brevíssima digressão para responder a sua pergunta, que um dos crimes mais violentos da antiguidade era o parricídio. Por quê? Porque o parricídio era atentar contra o pater familia, contra o chefe da família, não em sentido estrito, mas em sentido lato. Portanto, o parricídio era muito importante. Hoje ele é uma causa agravante de cometimento de pena, se eu matar o meu pai, né? Então, não existe mais este contexto, porque não existe mais o pater familia. A família não tem uma cabeça do casamento. Lembrar que até o Estatuto da Mulher Casada, a mulher era aquilo que se considerava aliene iuris, não era sui iuris, não era sujeito de direito, era uma pessoa alienada na concepção estrita da palavra. Tanto é que ela era tutelada tanto quanto as crianças e os loucos e os indígenas, sim, né? Mas estou associando aqui mais proximamente filhos e loucos. Não por outra razão, se a gente analisar o que aconteceu
na lógica hospitalocêntrica, né, e da internação em Barbacena, o trabalho da Daniela Arbex fala muito bem, né? Grande parte das internações eram de mulheres que contestavam os seus respectivos maridos pelo fato de eles estarem traindo as obrigações maritais de fidelidade. Então, a gente notar que o marido podia internar a mulher e deixar para o resto da vida num hospital para ela morrer como se fosse louca, porque não era razoável naquela lógica, isso mostra que, olhando com os olhos de 2017, isso seria uma verdadeira aberração. Mas não era nos anos 40. Né? Entre 1916 e até 1965 não era. Tanto é que só em 65 a gente suprime isso pelo Estatuto da Mulher Casada, se eu não estou enganado. Acho que é 65 a data. Então, a gente vai encontrar esse tipo de coisa. Portanto, o estudo diacrônico que a gente faz das ordenações do reino, a gente não atribui importância à feitiçaria, mas a feitiçaria levou milhares de pessoas à Inquisição. Portanto, era importante. Então, o contexto de importante, o contexto moral, né, naquele período, era muito mais acentuadamente relevante do que o contexto hoje. Porque a interpretação que a gente deve fazer historicamente em relação a esse fenômeno é uma interpretação diacrônica e não sincrônica, porque sincronicamente seria de fato um absurdo. Agora, tentando aqui falar um pouquinho sobre a pergunta do Fábio, né, Fábio? Se nós não temos um movimento de mudança desse superencarceramento. É possível. Eu digo sempre que existem 3 fundamentais e uma mais fundamental, né? Lógicas da expansão punitiva. Nas minhas intervenções, quando eu tento analisar o fenômeno do superencarceramento, eu mostro, ou tento mostrar a expansão punitiva com base em 3 grandes movimentos. O movimento de tolerância zero, que é um movimento surgido nos Estados Unidos, muito datado em Nova York. O movimento da lei da ordem, também surgido nos Estados Unidos na década de 70 e que pretende punições mais exacerbadas, ampliação das penas de encarceramento, né, da protelação da pena de encarceramento, a instituição, a reinstituição nos Estados americanos que não tem da pena de morte, né, penas de larga amplitude, prisões cautelares em grande parte dos crimes, algo que a gente vê na prática punitiva na vara de Curitiba, né? Do novo príncipe punitivo que é Sérgio Moro. Então a gente vai encontrar no movimento da lei da ordem um amparo para este sistema de maximização da intervenção da expansão. O terceiro movimento, ele não vem dos Estados Unidos, mas ele se articula em função do ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro, que é um livro do Jacobs, de Günther Jacobs, um funcionalista radical alemão, quase fascista, que defende a punição mais acentuada daqueles que desarticulam o estado de bem-estar social, o estado democrático. Diz ele que aquele que atenta contra a própria existência do Estado não deve ser tratado como cidadão, deve ser tratado como inimigo. Então ele cunha uma expressão chamada direito penal do inimigo, de tal sorte que estas ideologias articuladas entre si fazem, por exemplo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo seja o mais punitivo do nosso país. Há certo tempo atrás, um juiz amigo meu, o Dr. Lozecan, ele é um juiz do Rio Grande do Sul e que estava no Conselho Nacional de Justiça. O Dr. Lozecan me convida para eu dar uma palestra no Acre e para tentar explicar por que o Acre tinha uma punição tão alta pelos juízes criminais do Acre. E eu respondi a ele: Lozecan, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Ele falou: não, eu sei o porquê. Por quê? Porque nas varas criminais em Rio Branco são 10 juízes, né?
Esses 10 juízes estudaram aonde? 7 ou 6 estudaram em São Paulo. Tem a formação dos cursinhos preparatórios de São Paulo, que são cursinhos concebidos na doutrina do Ministério Público Punitivista Paulista. Esses juízes vão com a cultura punitiva para o Acre, são 60% dos juízes condenadores, porque de 10, 6 são paulistas, eles começam a dar penas maiores. Aí você junta isso com o juiz de execução. Porta de entrada, juízes punitivos. Porta de saída, juiz de execução, que é também um juiz paulista. Enfim, nós destruímos o Acre, né? Quer dizer, depois do Plácido de Castro, a pior coisa que poderia acontecer para o Acre é o Brasil precisar de São Paulo. E nós levarmos a punição exacerbada, e eu sou paulista, posso dizer, a punição exacerbada para o estado do Acre.